Desde o início da minha caminhada dentro do yoga, desde quando eu comecei a dar aula, por gostar muito de esporte, por ter praticado muito e competido a vida toda, eu tive a oportunidade de trabalhar com bastante atleta e poder ajudar esses atletas com as informações do que o yoga poderia trazer para ele para melhorar a performance. Porque o atleta, quando procura yoga, ele não quer só os objetivos de saúde, tudo isso é muito legal, bem-estar, mas ele quer performance, ele quer alguma ferramenta que possa diferenciar ele do adversário dele durante uma competição. Então, se ele vai numa escola de yoga normal, ele vai ter os exercícios básicos, ele vai ter tudo que ele precisa ali para bem-estar, o que vai ser muito bom para ele no início, só que vai chegar um momento que ele vai precisar de um treinamento mais específico, que o yoga pode dar para ele, sim. Depende do esporte, ele vai ter algumas especificidades onde ele vai aumentar a performance e ter uma eficiência muito maior e mais rápido. Então ele não precisa ficar perdendo tempo, por exemplo, que para nós no yoga não é perda de tempo, mas para um atleta talvez seja, em aprender mantras, em aprender coisas que ele não vai utilizar de repente na caminhada dele. Então, por exemplo, atividades de esporte com raquete. Todos os esportes de raquete têm mais ou menos a mesma característica, eles precisam de muito giro de tronco para os dois lados. A gente tem torções maravilhosas no yoga que, se você ensinar aquele atleta a fazer essa torção de um jeito específico, próximo do movimento que ele vai ter que fazer depois, ele vai ter uma amplitude de movimento maior. Com uma amplitude maior, ele vai ter muito mais potência, muito mais explosão no movimento. E é isso que o atleta quer. Ele quer que a bola chegue mais rápido lá do outro lado, com menos esforço. Então, cada esporte vai ter a sua especificidade. Cada esporte vai ter um detalhe no ajuste da posição de yoga ou um jeito de treinar. Às vezes aquela posição é estática no yoga, então falando só numa turma de yoga normal, você vai ficar parado naquela posição por um determinado tempo, mas às vezes o atleta precisa repetir a entrada e saída daquela posição porque é um movimento que pode ajudar muito ele em algum aspecto da competição, do treinamento dele normal. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com bailarino. Tá? A gente sabe que balé não é esporte, mas eles são grandes atletas, bailarinos são incríveis. E aí o que acontece? Eu não ia dar treinamento de flexibilidade, de abertura pélvica para bailarino. Eles já fazem isso 8 horas por dia, todos os dias. Eles não estavam vindo para a aula para aprender mais abertura pélvica, até porque o yoga talvez nem tenha mais do que eles já fazem. Então, eles precisavam do quê? Um treinamento de concentração, um treinamento de respiração para controlar, para conseguir focar melhor a mente, para decorar mais rápido a coreografia, para conseguir relaxar. Tem alguns asanas específicos que os bailarinos apresentavam uma dificuldade um pouquinho maior na média, porque o pescoço deles estava sempre muito reto, muito duro, muito tenso, porque na dança você tem toda uma postura, você não pode ficar relaxado de qualquer jeito que fica feio. Então toda aquela postura bonita que eles têm fortalece uma musculatura que, se ela não relaxar quando eles não estão dançando, eles vão sentir desconforto depois, pelo menos a médio e longo prazo. Então, asanas como um Sarvangasana, por exemplo, que é relativamente simples, eles tinham uma certa dificuldade no início, porque essa musculatura era muito dura, era muito forte, e eles precisavam aprender a relaxar para fazer um bom Sarvangasana. E o Sarvangasana é um asana excelente para a saúde em geral e para aliviar essa tensão. Então, cada atleta vai ter o seu ponto forte e o seu ponto fraco, e a gente tem que tentar balancear, equilibrar isso, né? Voltando aos esportes de raquete, por exemplo, usa-se muito um lado só e o outro fica mais fraco, então a coluna pode apresentar desvios. A gente tem como ajudar nisso também. Então, todos esses detalhes vão fazer a diferença, desde que você tenha na sua mão um professor de yoga que entenda o mínimo possível da mecânica de como é o dia a dia do seu treinamento, para que ele possa usar as ferramentas certas e otimizar o seu tempo. Então, se você pratica algum esporte e tem dúvida se o yoga pode te ajudar, manda uma mensagem para a gente dizendo qual esporte é esse, que a gente pode te explicar como que o yoga pode te ajudar, quais os aspectos que o yoga pode influenciar na sua trajetória e na sua melhora de performance.